Fala aí, pessoal do YouTube, refutando o ateísmo militante em mais um vídeo. E no vídeo de hoje nós vamos refutar o ateu militante, uma das alegações de Jason Ferrer. O Jason Ferrer, ele é um ateu militante da minha cidade, Recife. E ele fez um vídeo querendo provar que Jesus nunca existiu ou não existiu. E ele não faz somente esse vídeo, ele faz várias alegações querendo provar que Jesus não existiu. E um dos argumentos dele, ele tenta, querer diminuir os argumentos dos acadêmicos, né? E dizendo que os acadêmicos, eles usam apenas a Bíblia para querer provar que Jesus existiu. Alegação completamente falsa. Existe sim várias evidências de que Jesus ele existiu. Nós temos várias provas históricas e provas arqueológicas que chegam à conclusão de que ele de fato ele existiu. Nós temos escritores da Roma que moravam na Roma antiga, como Flávio Joséfo, como Tácito, como Mara de Bar Serapião, e temos Júlio Africano, e nós temos Luciano Samostra. Esses 5 escritores relatam a existência de Jesus, falam de Jesus. Esses escritores escreveram suas obras, eles viveram entre o século I e entre o século II em Roma. E não somente isso, nós temos evidências arqueológicas que ele existiu, como por exemplo, a gente tem encontrado o ossuário de Tiago, o irmão de Jesus, e nós temos uma pedra e um anel de Pôncio Pilatos, provando que ele de fato ele existiu. Bem, vamos aqui mostrar as evidências. E a nossa primeira evidência é o testemunho de Flávio Joséfo, que ele conta lá na obra dele, Testemunho Flaviano. E naquele tempo viveu Jesus, um homem sábio, se é que podemos chamá-lo de homem, pois foi ele quem realizou obras surpreendentes e foi o mestre de tais pessoas, a quais aceitavam a verdade com prazer. Ele conquistou muitos judeus e muitos dos gregos. Ele era o Messias, Machia, o Cristo. E quando após a acusação dos principais homens entre nós, Pilatos o condenou à cruz. Aqueles que tinham vindo primeiramente amá-lo não cessaram. Ele apareceu-lhes durante o 3º dia de sua volta, pois os profetas de Deus tinham predito sobre essas coisas e outras 1000 maravilhas sobre ele. Aqui, Joséfo, ele conta aqui sobre Jesus. Os militantes ateus, principalmente alguns acadêmicos, militantes ateus como J.T. Kelly, que eles são minoria lá. Eles tentam alegar que essa passagem foi adulterada pelos cristãos. Bem, eu creio nisso, mas só que, até porque Flávio Joséfo foi um judeu. Mas só que o que os ateus militantes não contavam é que foi encontrada uma cópia árabe do século X que tem uma passagem completamente neutra, que não tem adulterações, que fala o seguinte: e naquele tempo viveu Jesus, um homem sábio e de boa conduta. Ele era conhecido por ser virtuoso. Tanto os judeus como gregos gentios eram seus discípulos. Pilatos o condenou à crucificação e à morte, e os seus discípulos não abandonaram sua lealdade a ele. Eles alegaram, presta atenção, eles alegaram que
ele apareceu-lhes vivo e ressuscitou após 3 dias. E consequentemente, eles acreditam que ele era o Messias. Isso aqui é uma cópia árabe traduzida por muçulmanos e eles não acreditam que Jesus ressuscitou, viu? Então, e é uma cópia sem alteração. Então, é uma prova assim de que Joséfo ele citou Jesus e é mais uma prova histórica de que ele citou Jesus. Vamos para mais uma. Cornélio Tácito. Tácito ele escreveu sobre Nero, que houve um incêndio em Roma que já foi desmentido pela academia, já que essa história que ele tocou fogo em Roma. Tácito conta que houve um incêndio em Roma, Nero fez muitas coisas boas, foi um bom imperador. Aí o que é que aconteceu? Ele, infelizmente, Nero, ele, com medo do crescimento do cristianismo, se não me engano, foi por isso mesmo, não sei se é verdade, mas diz que por conta do crescimento do cristianismo, ele condenou os cristãos em Roma à morte como responsáveis pelo incêndio em Roma. Aqui ele conta. E numa passagem aqui ele conta de onde veio o nome cristão. E Tácito escreveu isso no final do primeiro século. Conta aqui. Cristo, o que deu origem ao nome cristão, foi condenado à extrema punição por crucificação por Pôncio Pilatos durante o reinado de Tibério. Mais uma prova de que o histórico é que Jesus existiu. E nós temos Mara de Bar Serapião, em que conta sobre o rei dos judeus que foi crucificado. Que fala aqui: que proveito os atenienses tiveram em condenar Pilatos e Sócrates à morte? Fome e peste castigaram. Que proveito os habitantes Samos tiveram em tacar fogo em Pitágoras? A terra ficou coberta de areia. Que vantagem os judeus obtiveram com a execução do seu sábio rei, que é Jesus? O reino dos judeus foi aniquilado, ou seja, o Império Romano invadiu Roma. E tá aqui todo o trecho. Aqui, que Mara de Bar Serapião afirma. E nós temos Luciano Samostra também, que afirma que Jesus existiu. E nós temos Júlio Africano, que também relata historiadores do primeiro e do início do segundo século que afirmam da existência de Jesus. Então, temos provas sim históricas que ele existiu. E além disso, foi encontrado o ossuário de Tiago, irmão de Jesus. Temos provas arqueológicas, como as pedras de Pôncio Pilatos que foi encontrada e etc. E foi encontrada na casa de Pedro também. Então, meus amigos, e é por isso que há um consenso acadêmico que Jesus existiu. Presta atenção, nenhum acadêmico dentro da academia, isso foi o próprio ateu Bart Ehrman que falou isso. Nenhum acadêmico alega que Jesus não existiu. O próprio Bart Ehrman falou que isso aí não é nem debate, é assunto de debate entre eles. Todos os acadêmicos, até mesmo incrédulos, reconhecem que de fato Jesus existiu, porque são muitas as evidências. Então, essa alegação, Jason Ferrer, é completamente negacionista você afirmar isso, que Jesus não existiu. Então é isso, pessoal. Deixa o like e se inscreva no canal.